pastores presidente, sou membro da Igreja Pentecostal Jesus é o Caminho, pastor presidente, pastora Delcia, sua esposa Rose, e assim eles mandaram uma grande saudação para todos os participantes deste culto, amém? Irmãos, e aqui em Roraima eu tenho um carinho, acho que eu prego mais na Comadente do que na minha própria igreja aqui em Roraima. Toda final de semana eu estou pregando em alguma congregação. Eu acho que aqui em Boa Vista eu já preguei em praticamente todas as congregações aqui da Assembleia de Deus Comadé, ao qual eu tenho como uma segunda casa. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, quem puder abrir a sua Bíblia, abra a sua Bíblia junto comigo. Livro de Lucas, capítulo de número 9 e o versículo de número 23. Lucas, capítulo de número 9 e o versículo de número 23. Lucas, capítulo de número 9 e o versículo de número 23. Versículo de número 23. Lucas, capítulo de número 9 e o versículo de número 23. Amém? Cada um acompanha nessa tradução. Versículo 23 de Lucas 9 vai dizer assim: e dizia-se a todos eles: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Repetindo Lucas 9, 23, dizia-se a todos eles: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Podeis se assentar em nome de Jesus. Meus amados irmãos, nessa noite eu quero trazer esta mensagem aos meus amados irmãos. E eu me lembro que essa mensagem Deus me deu numa viagem missionária a qual eu fiz junto com a minha esposa. E essa viagem eu acho que vai fazer cerca de 3 a 4 meses que eu fiz essa viagem. Eu me lembro que quando Deus me deu essa mensagem, eu estava no aeroporto aqui de Boa Vista. E eu lembro que eu olhei para minha esposa e falei para ela que eu estava muito cansado, fisicamente e espiritualmente no aeroporto. E eu me lembro que nós saímos daqui como se fosse uma quinta-feira e iríamos chegar na sexta-feira no estado do Rio de Janeiro. E eu me lembro que quando nós ia chegar lá, nós já íamos pregar, ficamos no hotel. Eu me lembro que no dia que nós chegamos no Rio de Janeiro, deu lockdown. Aí a igreja a qual nós fomos, que era Madureira, nos colocou numa cidade praiana. E eu me lembro que eu olhei pro alto e eu falei: isso aqui é resposta de Deus. E eu me lembro que nós ficamos 7 dias naquela cidade praiana. E eu me lembro que quando eu cheguei até a cidade do Rio de Janeiro, eu fazia uma pergunta ao nosso Senhor Jesus. Eu perguntava a Deus: por que nós sofremos tanto? Por que tanta luta? E por que tanta adversidade te servindo? E eu sempre gostei muito do mar, porque a Bíblia mesmo vai dizer que a voz do nosso Deus é como a voz de muitas águas. Todas as vezes que eu ia para a beira do mar, eu sentia como um refrigério, um abraço do próprio Espírito Santo de Deus sobre a minha vida. Todas as vezes que eu ia para a beira do mar, eu lembro que eu ia junto com a minha esposa e eu levava uma caneta e um pedaço de papel. E eu me lembro que no meio dessas idas e vindas, começou a surgir a resposta de Deus para a minha vida. Porque tanta dor, tanto sofrimento e tanta angústia. E eu me lembro que nessas idas e vindas, a primeira resposta que eu recebi foi uma mensagem em 2 Samuel, capítulo de número 21. E eu me lembro que a segunda resposta que eu recebi, a qual foi um confronto entre mim e Deus, naquele momento foi em Lucas 9, 23. E a mensagem era simples, reta e concreta: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Irmãos, quando nós começamos a observar para esta fala de Jesus Cristo, narrada por Lucas em Lucas 9, 23, aquele, quem é aquele? Aquele pode ser qualquer um de nós, que quiser, não é obrigado. Mas se você decidiu servir a Jesus Cristo, primeira coisa, negue-se a si mesmo. Negue-se a sua vontade. Negue-se o seu querer. Negue-se os seus planejamentos. Negue-se aquilo que tu sonha
para você viver aquilo que Deus tem para a tua vida, pois aquilo que Ele tem é maior do que eu quero e maior do que aquilo que eu imagino. Mas, irmão Lucas, o que é negar-se a si mesmo? Irmão, negar-se a si mesmo não é viver mais aquilo que eu quero, aquilo que eu almejo. Negar-se a si mesmo não é viver mais aquilo que eu planejei. Negar-se a si mesmo é viver aquilo que o alto tem para mim, pois aquilo que Deus tem para mim é maior do que eu quero ou daquilo que eu imagino. Irmão Lucas, um exemplo de alguém que desceu aqui na terra e negou-se a si mesmo, irmão, Jesus veio aqui na terra e deu exemplo de negar-se a si mesmo, quando em Lucas 22, 42, ele está no Getsemane, e olha que ele fala para os seus discípulos: fiquem aqui e vigiem comigo, pois eu estou sentindo em meu corpo a dor da morte. Jesus vai procurar os seus discípulos, todos eles, ninguém estava vigiando, todos estavam dormindo. Mais uma vez ele se levanta e diz: fiquem aqui e vigiem comigo, pois eu estou sentindo em meu corpo a dor da morte. É quando Jesus mais uma vez vê eles dormindo, aí Jesus agora toma uma posição de pegar e de se prostrar um rosto em chão e dizia assim: Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia não seja feita a minha vontade, senão a tua vontade. Não seja feita a minha vontade, senão a tua vontade. Negando-se a si mesmo. Jesus, que é Jesus, irmãos, não veio para fazer a vontade dele, ele veio para fazer a vontade do Pai. Será que nós estamos preparados para viver a vontade de Deus? Mas, irmão Lucas, a vontade de Deus eu não consigo viver, mas a vontade de Deus, segundo Romanos 12, 2, é boa, perfeita e agradável. Boa, perfeita e agradável. Essa é a vontade de Deus sobre a nossa vida. Segundo exemplo de Jesus Cristo, em Mateus capítulo 6, versículo de número 10, Jesus reúne seus discípulos e começa a ensinar eles a orar. No primeiro ponto, ele ensinou a vigiar, ninguém estava vigiando. No segundo ponto, em Mateus 6,10, ele vai ensinar os seus discípulos a orar. E essa oração era simples: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. O versículo 10 entra de Mateus 6,10. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dando exemplo de negando-se a si mesmo e abraçando o plano que é do alto. Irmãos, a pergunta de Deus para a nossa vida é: será que nós estamos preparados para nós negarmos a si mesmo, negarmos a nossa vontade, negarmos o nosso querer, negarmos aquilo que nós planejamos e almejamos para viver aquilo que Deus tem para a nossa vida? Terceiro exemplo, quem vai dar é Isaías. E uma das falas mais lindas da Bíblia, Isaías vai dizer, no livro de Isaías 55, versículo 8 e 9. E diz o Senhor: os meus planos não são vossos planos. Imagine Deus chegando para você dizendo isso. Os meus planos não são vossos planos, e os meus caminhos também não são vossos caminhos. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são meus planos maiores do que vossos planos, e os meus caminhos maiores do que vossos caminhos, diz o Senhor dos exércitos. Diz o Senhor dos exércitos. Diz o Senhor dos exércitos. Irmãos, a vontade de Deus é melhor do que a nossa. Aquilo que Deus tem é melhor do que aquilo que eu quero. Aquilo que Deus planejou, almejou, é melhor do que a nossa vontade. A partir de hoje você vai sair daqui dizendo: eu vou viver a vontade dele, eu vou viver o querer dele, eu vou viver os planos dele, eu vou viver aquilo que ele determinou sobre a minha vida. Aquele, quem é aquele? Aquele pode ser qualquer um de nós que quiser, não é obrigado, mas você decidiu, negue-se a si mesmo. Outro exemplo, irmãos, Salomão vai dizer em Provérbios 16, versículo 1 assim: o homem pode fazer planos, vírgula, porém a última palavra vem de Deus. O homem pode imaginar, mas a última palavra vem de Deus. O homem pode querer, mas a última palavra vem de Deus. O homem pode almejar, mas a última palavra vem de Deus. O homem pode querer sair de Boa Vista, mas a última palavra vem de Deus. A mulher pode querer planejar ir embora para outro estado, mas a vontade de Deus é que prevalece, e às vezes é aqui em Boa Vista. Você pode querer fazer a tua vontade, mas a vontade dele é qual vai prevalecer na tua vida, na tua casa, no teu ministério, no teu casamento. É a vontade de Deus.
Aquele, pode ser qualquer um de nós, que quiser, não é obrigado, decidiu, negue-se a si mesmo. Segundo, ele vai dizer assim: e tome a sua cruz. Irmãos, eu nunca tinha parado para observar o significado da palavra cruz. Aí eu fui atrás do significado da palavra cruz. A cruz tem 3 significados fortes. Número 1, dor. Número 2, angústia. E número 3, sofrimento. Se nós podemos ter uma certeza de uma coisa seguindo a Jesus, é de 3 coisas: que nós vamos ter sobre a nossa vida a dor, a angústia e o sofrimento. E a minha pergunta para Deus naquele momento era: por que nós sofremos tanto? Por que nós temos tantas tribulações nesse mundo? Por que te servindo Jesus nós sofremos tanto? Aí veio a resposta: carregue a sua cruz, carregue consigo a sua dor, carregue consigo o seu sofrimento, carregue consigo a sua angústia, porque o que Jesus passou, nós estamos passando nem 1% do que aquilo passou aqui na terra. Então nós devemos carregar conosco, porque é uma marca do Evangelho sobre a nossa vida. Mas, irmão Lucas, por que nós sofremos? Primeira resposta que eu recebi: 2 Coríntios capítulo 12, versículos 7, 8 e 9. Apóstolo Paulo sofria de um espinho na carne, e aquele espinho na carne sobre ele causava sobre ele dor, angústia e sofrimento. E chegou um certo momento que no meio da sua caminhada ele começou a questionar por que o Senhor trouxe aquilo sobre a vida dele. É quando ele recebe a resposta em 2 Coríntios capítulo 12, versículos 7, 8 e 9. E para que eu não me gloriasse, foi-me dado um espinho na carne. O espinho na carne sobre ele causava dor, angústia e sofrimento. E para que ele não se gloriasse, o Senhor permitiu sobre a vida do apóstolo Paulo um espinho na carne que causava dor, angústia e sofrimento. E para que eu não me gloriasse, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás enviado para me esbofetear. Acerca disso orei 3 vezes ao Senhor, para que ele desviasse isso de mim. E o Senhor responde ele no versículo 9 de 2 Coríntios capítulo 12: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Irmãos, isso é uma reflexão para a nossa vida, porque normalmente aquilo que nos causa dor, angústia e sofrimento, nós pedimos ao Senhor para que Ele afaste isso da gente. E o Senhor usa aquilo que nos traz dor, angústia e sofrimento para o aperfeiçoamento do poder dele sobre a nossa vida aqui na terra. E para que eu não me gloriasse, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás enviado para me esbofetear. E ele orou 3 vezes ao Senhor para que afastasse dele aquilo. E o Senhor responde: a minha graça te basta, por quando tu menos imagina, o meu poder se aperfeiçoa na tua dor, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, o meu poder se aperfeiçoa nessa angústia, o meu poder se aperfeiçoa nesse sofrimento. Aquilo que tu pede para mais Deus afastar, é onde Ele vai mais trabalhar sobre a tua vida, para que o poder dEle se aperfeiçoe sobre a sua vida. Primeira coisa, para não se gloriar, Deus traz o sofrimento. Porque Romanos 11:36, tudo é dele, por ele e para ele. Ninguém aqui é merecedor de nada. Nós estamos de pé pela graça e a misericórdia dele. Mas por que, irmão Lucas, tem mais o sofrimento? Se teve alguém que sofreu, apóstolo Paulo, ele vai escrever agora na carta a Roma, no capítulo 5, versículo 3, 4 e 5. Ele vai dizer assim: nos gloriamos também na tribulação. Alguém aqui agradece pela porta fechada? Alguém aqui agradece pela luta, pela provação, pela dificuldade? Alguém agradece aqui por algo que deu errado sobre a sua vida? Romanos 5, verso 3, 4 e 5. Nos gloriamos também na tribulação, pois a tribulação produz paciência, a paciência produz caráter aprovado, e o caráter aprovado produz a esperança. Olha que coisa linda. Se não fosse o sofrimento, você não seria a mulher que você é hoje. Se não fosse a angústia, você não seria o jovem que você é hoje. Se não fosse o sofrimento, você não seria o obreiro que você é hoje. Tudo isso que você passou não foi para te matar, foi para te fortalecer e te levantar mais forte do que nunca. E hoje você estará aqui sentado, dando glória a Deus e aleluia, exaltando aquele que é digno de toda honra, de todo poder, de toda majestade. Ele que é o Rei da glória.
Por que mais nós sofremos? 2 Coríntios capítulo 4, versículos 7, 8 e 9. Ele vai dizer que foi dado tesouros em vaso de barro. Olha que coisa interessante. Tesouros. E quem são o vaso de barro? Somos nós. Mas para quê? Para que a excelência do poder seja dada a Deus e não a nós. Ele vai dizer agora: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatido, mas não destruído, trazendo em nosso corpo a mortificação de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste em nossos corpos. É através da dor, é através do sofrimento, é através da angústia que o poder de Deus está sobre a nossa veia. O sangue de Jesus corre. O sangue de Jesus corre sobre as nossas veias. O sangue de Jesus está sobre a igreja. O sangue de Jesus está sobre o nosso meio. O sangue de Jesus aqui te fortalece. O sangue de Jesus aqui te levanta. O sangue de Jesus aqui te dá ânimo para você estar de pé e glorificando o nome dele. Mas por que mais nós sofremos? Romanos 8,18. O sofrimento presente não se compara com a glória futura que há de vir sobre vós. Essa é só para quem quer ir para o céu. O sofrimento presente. O sofrimento presente não se compara com aquilo que o céu tem preparado para a sua amada igreja, noiva do Cordeiro. É por isso que tem um sofrimento com Jesus. E uma das falas também mais lindas acerca de sofrimento, eu me lembro de Davi. Davi, um jovem segundo o coração de Deus. Num dos salmos que ele vai mais se abrir para Deus, é no salmo de número 119 e no versículo 51. Ele vai dizer assim: o que sustenta ele é a presença de Deus. O que dá ânimo para ele é a presença de Deus. Ele vai dizer no salmo 119, versículo 51: este é meu consolo no meu sofrimento, a tua promessa dai-me vida. Olha o que ele vai dizer: este é meu consolo no meu sofrimento. O que? A tua promessa dai-me vida. Sabe por que hoje você está de pé aqui e não desistir da tua caminhada? Porque a promessa de Deus está de pé sobre a tua vida. Porque a promessa de Deus está de pé sobre a tua família. Porque a promessa de Deus está de pé sobre a tua casa. E você não vai desistir enquanto esta promessa estiver de pé. Este é meu consolo no meu sofrimento, a tua promessa, Senhor, dai-me vida, dai-me vida. Hoje você vai sair daqui recebendo vida através da promessa, recebendo vida através da promessa do Senhor. É a promessa dele. E eu me lembro, irmãos, que enquanto eu recebi essa resposta, bati aquelas ondas do mar e eu recebi como fosse um abraço. E aquilo era um consolo para a minha vida, porque naquele momento era um momento de questionamento. E eu comecei a entender por que nós, jovens, senhores e senhoras, sofremos tanto servindo a Jesus. Porque faz parte da caminhada. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Paulo também vai dizer acerca sobre o sofrimento. Em Gálatas 1,14 ele vai dizer: longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo. Aí no versículo de número 16 de Gálatas 1 ele vai dizer: ninguém me humilhe, ninguém me despreze,
pois eu carrego comigo em meu corpo as marcas da cruz, através do sangue do Cordeiro vertido no Calvário. Nós carregamos em nossos corpos a marca da cruz. Nós carregamos em nossos corpos a marca da cruz. Você pode ir para qualquer lugar, a marca de Jesus está sobre a tua vida. Você pode ir para qualquer lugar, a marca da cruz está sobre a tua vida. Está sobre a sua vida. Mas o que ele vai mais deixar de legado, irmão, é para seguir ele. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, ele vai dizer agora, e siga-me. Irmãos, eu não sei se você já parou para refletir de quem anda com Jesus e de quem segue a Ele. Há uma grande diferença de quem anda com Jesus e de quem segue a Ele. Tem gente que anda com Jesus, mas nunca seguiu a Jesus. E Jesus, como nós bem conhecemos, caminhava com pelo menos 3 grupos de pessoas. Dentre eles, escribas e fariseus que procuravam uma acusação na vida de Jesus. Dentre eles, a grande multidão que o acompanhava só para ver os milagres. E dentre eles, os seus 12 discípulos que caminhavam e eram fielmente a ele. Mas dentre os seus 12 discípulos, um traiu, o outro negou. E quando ele procurou algum no Getsemane, não tinha ninguém para o socorrer naquele momento pela angústia da morte dele. E o legado que ele vai deixar é que nós devemos seguir a ele. Eu não sei se você já parou para pensar o que é seguir a Jesus. Você já procurou observar dentro da Bíblia o que é seguir a Jesus? Seguir a Jesus, segundo Lucas 9,56, é o seguinte: Jesus está à procura de discípulos, vai bater de porta em porta. E quando Jesus vai bater de porta em porta, ele encontra um homem. E aquele homem diz: Jesus, eu vou te seguir. Aí Jesus entra e já confronta ele: olha, a raposa tem seus covis, os passarinhos têm seus ninhos, porém o filho do homem não tem onde reclinar sua cabeça. Outro diz: Jesus, eu vou te seguir, mas deixa primeiro eu despedir do meu pai que morreu. Aí Jesus entra: deixa que o morto sepulta os teus mortos, tu porém vai e prega o reino de Deus. Outro diz: Jesus, eu vou te seguir, mas deixa primeiro eu despedir da minha família. Aí Jesus entra: quem botou a mão no arado não é hábito de voltar para trás. O que é seguir a Jesus, evangelista estagiário? Seguir a Jesus é tu estar tão envolvido na obra e ter saudade de algum ente familiar fora do estado, tu não poder visitar porque está muito envolvido na obra. Seguir a Jesus é você estar envolvido na obra e ter que pregar no outro dia e alguém morre da tua família e você não poder ir no velório. Seguir a Jesus é às vezes não ter uma casa própria, mas mudar por pregar o evangelho. Alguém pode olhar e dizer: está perdendo tempo. Ninguém está perdendo tempo, nós estamos ganhando tempo na obra de Deus. Porque o que nós vamos ganhar não é terreno, o que nós vamos ganhar é algo que vem do alto. É algo que vem do alto. Só quem almeja coisa dos altos, só quem almeja coisas dos altos, só quem almeja coisa do céu. O que você está guardando não é da terra, o que nós estamos esperando não é da terra, o que nós esperamos e almejamos não é da terra, é coisa do céu, é coisa do céu, é coisa do céu. Mas irmão Lucas, seguindo a Jesus, o que é que eu ganho? Você ganha autoridade, segundo Marcos 16, versículo 17. Em meu nome expulsarão dos demônios, em meu nome tocarão nos enfermos, eles serão curados, em meu nome falarão novas línguas, e ainda que tomem algo mortífero, não vos fará dano algum, porque nós estamos seguindo a Jesus Cristo. Mas irmão Lucas, até agora o Senhor só falou de angústia, dor e sofrimento. Qual é a nossa maior esperança seguindo a Jesus? Foi lido bem aqui por uma irmã, Apocalipse 21, versículo 4. João viu aquela terra, João viu aquela mansão celestial que todos nós sonhamos entrar. E quando João começou a observar em Apocalipse 21, versículo 4, ele vai dizer: e não haveria pranto,
e não haveria luto, e não haveria dor, e não haveria angústia, e não haveria sofrimento, pois essas coisas seriam passadas. Irmãos, há uma terra, é uma mansão que nos espera. Você espera por isso? Há uma mansão celestial que nos espera. Você espera por isso? Há uma terra que nos espera. Não deixe que essa dor te pare. Não deixe que essa luta te pare. Maior é a nossa vista, a qual nós estamos esperando. Mas escute bem, no dia de hoje, o que Jesus mais procura nos tempos atuais dentro da igreja, é pessoas dispostas a abraçar o seu chamado. Você sabia disso? Porque quando ele chama para vigiar e orar, é pessoas que têm disposição. Os discípulos não estavam dispostos em Lucas 22, 42 no Getsemane. Nenhum estava disposto. E quando Jesus diz aquele, ele não aponta raça, cor. Ele não aponta jovem, nem senhor, nem senhora, nem obreiro. Quando ele diz aquele, pode se referir a qualquer um de nós. E quando ele diz aquele, ele está atribuindo a pessoas que têm disposição a abraçar o chamado de Deus sobre a sua vida. Vocês sabiam que as pessoas que mais obtiveram sucesso na sua vida, quando eu olho, irmãos, no Velho Testamento, eu vejo Isaías, eu vejo Jeremias, eu vejo Ezequiel sendo o diferencial de todos os profetas. Por quê? Se disponibilizaram a abraçar o chamado de Deus, independente da crise, independente da época, eles abraçaram o seu chamado. Olha para Isaías. Isaías no capítulo 6, ele viu o alto e sublime trono do Senhor. Ele viu os serafins que voavam e diziam uns para os outros: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. Ele viu tanta glória, ele viu tanta glória que ele não pôde suportar. E ele se sentiu um homem pecador impuro naquele momento. E é quando o Senhor se apresenta até a ele, e por uma brasa, por uma tenaz, vem e vai sobre os seus lábios. Quando vai sobre os seus lábios, Isaías agora se sente ali incapaz. Mas quando o Senhor toca nos seus lábios, a disposição vem sobre a sua vida. Aí vem uma pergunta do Senhor: a quem eu enviarei? Olha o que o Senhor fala para ele: a quem eu enviarei? E o que Isaías vai responder no livro de Isaías capítulo 6? Eis-me aqui, porque ele abraçou o chamado que Deus tinha sobre a sua vida. Irmãos, hoje tem muita gente que tem posição demais, mas Deus não está à procura somente de posição. Deus quer pessoas com disposição. Exemplo na Bíblia, 2 Reis capítulo 5. Havia um homem valoroso, um homem de grande patamar naquela época, exercia o papel de líder dos sírios. Mas a Bíblia vai dizer, porém era leproso. Ele tinha posição. Mas só que naquele momento a posição dele não valia nada, porque Deus queria naquele momento uma disposição dele. E qual foi a ordem dada ao profeta? Mergulha o Rio Jordão 7 vezes. Agora imagine uma pessoa que tinha posição boa naquela época, receber, mergulha no pior rio aí, no rio barrento do Jordão. Mas de nenhuma maneira ele indaga, mas ele abraça o chamado e está disposto a abraçar aquilo que Deus tem sobre a sua vida. Imediatamente ele é curado da lepra, e a sua pele é de como uma criança. Aquele pode ser qualquer um de nós, quem está disposto a abraçar o seu chamado. Aquele, eu fico olhando hoje, Jesus olhando lá de cima, na Assembleia de Deus Comadé, Congregação Rosa de Sarão, dizendo, eu estou procurando pessoas ali naquele lugar, que estejam dispostas a abraçar o meu chamado. E esse chamado também se engloba em João 4:24, que ele procura verdadeiros adoradores, ele só procura alguém que não achou. E se ele não achou, ele pode encontrar alguém aqui nessa noite. E quando diz aquele, pode ser você que está aqui na frente, pode ser você que está aqui atrás, pode ser você que está aqui do lado. Aquele Ura platokoma nagasuribideca ere platokoma nagasuideke yasura platokoma na. Aqueles que vão abraçar hoje, quem vai abraçar o seu chamado? Quem vai abraçar o seu chamado? Quem vai abraçar o seu chamado? Abrace!
eu me lembro que quando eu recebi essa resposta, eu chorava muito. Receba agora! É dolorosa a caminhada, é espinhosa a caminhada, mas eu estou pregando nessa noite para jovens, para senhores e para uma igreja que não vai parar, porque se tem uma marca de quem serve a Jesus, precisa ter qual missionário? Perseverança. Sabe por que muita gente não tem sucesso na vida? Porque não persevera. E o que Jesus vai dizer? Aquele que persevera. Uramanagasuri de Kemana. Platocoma nagasuri de Kamana. Aquele que persevera. Não é no começo, não. Não é no meio, não. É aquele que persevera até o fim. É até o fim. É até o fim. É até o fim. O importante na vida de uma pessoa não é como começa, mas é como termina. Lembra dos falsos profetas? Em teu nome profetizei, em teu nome eu curei, mas apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Mas aquele que persevera até o fim, meu irmão, é aquele que não abandona Jesus por nada. É aquele que não deixa sair a intimidade por nada. Aquele que persevera até o fim, estes serão salvos. Serão salvos. Se ponha de pé em nome de Jesus. Jesus está aqui em nosso meio. Jesus está aqui sobre o nosso meio. Jesus está no meio da igreja. Eu já vejo pessoas chorando. Eu já vejo pessoas sendo renovadas. Eu já vejo pessoas aqui dentro saindo com resposta nessa noite. Levante a sua mão em nome de Jesus, fazendo uma oração simples que você talvez chegou aqui sem força, possa sentir Deus. Deus olha agora para a congregação. Foi pregada a tua palavra, Senhor. Foi pregada sobre cruz. Como diz aquele hino, Senhor. Ainda que vier noite traiçoeiras, e se a cruz pesada for, nós podemos ter uma certeza, Pai, que o Senhor está conosco.